Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vamos continuar com o mini curso do professor Octávio. Então, mais uma vez, professor Octávio, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? E pode ficar à vontade, tá? Eu que agradeço aqui o convite, é sempre bom aí falar sobre esse assunto e tentar trazer o pessoal, ou espantar, né? A gente nunca se sabe, mas a gente sempre tenta na intenção de trazer o pessoal para a área. Não espanta ninguém. Não? Boa, Não foi meu objetivo, mas pode ter acontecido. Bom, então, gente, vamos dar início aqui à nossa última aula, né, do mini curso. Então, no nosso primeiro dia, a gente falou sobre sistemas dinâmicos discretos. No segundo dia, falamos ali como a gente enxerga, né, a dinâmica em tempo contínuo e viu ali algumas relações entre elas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistemas de Filipov, né, que são sistemas descontínuos. É uma variação, digamos, né, da dinâmica em tempo contínuo. Né? A gente pode até ver como um sub-ramo ali da dinâmica em tempo contínuo, já que ainda é um fenômeno regido por EDOs, mas são EDOs que não têm uma regularidade tão grande quanto as que a gente estava tratando ontem, né? Por isso que eu disse que a gente não ia se preocupar muito com a regularidade até ontem, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? Bom, então, hoje em dia, né, o tema, né, de sistemas de Filipov, o tema de se estudar sistemas descontínuos, né, ele é um tema muito forte ali, que tem muitas linhas de pesquisa e voltadas para esse tópico, tanto para o lado mais aplicado, né, para o lado da modelagem matemática, né, se a gente olhar para o lado da matemática aplicada, quanto para o lado da matemática mais teórica, né, digamos, ver os resultados através de uma abordagem matemática, né, com rigorosidade, claro, mas sem se preocupar ali tanto com uma aplicação em si. Então, esse interesse, né, nos sistemas contínuos, que a gente já vai ficar mais claro o que são esses sistemas aqui, eles aparecem, né, e a gente tem um grande interesse neles, justamente pela usabilidade que eles apresentam quando a gente vai fazer uma modelagem de um fenômeno natural, por exemplo. Porque, em geral, né, quando a gente pensa nos sistemas de ontem, por exemplo, nos sistemas de classe C1, né, nas equações diferenciais ordinárias de classe C1, então, esse tipo de equação diferencial ordinária, claro que esse sistema tem um grande valor, mas ele está assumindo, né, que a sua função, o seu campo de vetores, ele tem um grau de regularidade bastante alto, né, de ser C1. O que significa? Se esse sistema ele está modelando algum fenômeno que está acontecendo ali fisicamente, por exemplo, você está modelando esse sistema de uma maneira bastante regular. Então, isso requer que o seu fenômeno natural ele também seja algo bastante regular. Ou seja, aqui a gente colocaria aquelas condições mágicas que a gente assume, né, na física, que a gente não tem atrito, não tem não sei o quê, e a gente coloca várias hipóteses, né? E muitas vezes, né, se a gente coloca tantas hipóteses assim para deixar para conseguir fazer essa modelagem através de um sistema ali de classe C1, como eram os de ontem, né? A gente acaba não descrevendo muito bem esse fenômeno, né? Porque a gente está ignorando algumas coisas que talvez não mereçam ali um pouquinho mais da nossa atenção. Então é nesse contexto que os sistemas de Filipov, os sistemas descontínuos, eles aparecem, né? Então esse tipo de sistema que a gente vai estudar hoje, eles levam em conta, né, todas essas mudanças, né, todas essas descontinuidades, essas disrupções que podem ocorrer no seu fenômeno ao longo do tempo, certo? Então todas essas descontinuidades que às vezes aparecem de forma inerente ao problema, né, de forma que você não consegue colocar alguma hipótese para eliminar aquele tipo de descontinuidade, a gente tem que ter uma maneira de tratar. E essa maneira é justamente a teoria de sistemas não suaves,
ou mais especificamente a teoria dos sistemas de Filipov. E aqui como exemplos, né, claro que isso é de maneira muito geral, mas um exemplo clássico ali que aparece o uso dessa teoria é quando a gente pensa ali numa modelagem, por exemplo, de um circuito que tem uma chave de liga e desliga, né, que liga e desliga uma parte desse circuito. Então, nesse caso ali, quando a chave está ligada, a gente vai ter uma. Bom, aqui eu estou vendo aqui uma mensagem de mudo aqui. Todo mundo está me ouvindo, gente? Eu tô lhe ouvindo, professor. Tô sim. Certo. Então talvez seja algum problema específico, né? Bom, vou continuar. Se vocês perceberem alguma coisa, vocês me avisam, por favor. Então, como eu estava dizendo aqui, um exemplo clássico é com circuitos, né? Então, se a gente tem um circuito... Opa, desculpa. Se a gente tem um circuito que um pedaço dele está com uma chave aqui de liga e desliga, então em determinado momento eu ligo essa chave e aí esse pedacinho do circuito vai fazer parte, né, de todo o meu sistema. E quando eu desligo essa chavinha, esse circuito ele é não existente, né? Então as equações elas vão ser descritas de outra maneira. Então, esse tipo de disrupção aqui, disrupção no tempo, no fenômeno que você está criando, essa quebra, né, no seu fenômeno, ela vai gerar uma descontinuidade no seu campo de vetores, né? Então, isso daqui, esse tipo de exemplo, é uma fonte clássica aqui para problemas que podem ser modelados por sistemas de Filipov. Existem linhas de pesquisa que, principalmente na Dinamarca, eles estudam isso, que é fazer a modelagem de terremotos através de sistemas de Filipov. Existem também várias vertentes aqui de modelagem de crescimento populacional, né? Então, analisar o número de indivíduos ali de uma população. Então, em geral, tem um sistema de presa-predador com alguma variação. Então, sempre são esses sistemas que a gente usa para modelar. E movimentos oscilatórios em geral, né? Se a gente tem alguma condição ali no movimento oscilatório, em geral a gente consegue, tem também associado sistemas de Filipov. E aqui muitos outros, que senão eu vou passar aqui a tarde inteira falando de exemplos para vocês. Mas existem muitas áreas, né, que possam ser modeladas com esse tipo de teoria. Então, a teoria de sistemas não suaves, né, a teoria de sistemas de Filipov, ela está ali como numa fronteira, né? Ela está numa fronteira entre a matemática, né, e as áreas aplicadas, como, por exemplo, física, química, engenharias, biologia, por exemplo, e muitas outras, né? Então, quem gosta aí dessas vertentes mais aplicadas, né, talvez estudar aqui sistemas de Filipov seja algo muito útil ali para vocês e vocês possam ali explorar essas outras áreas, né, através da matemática. Então, com essa motivação, né, eu quero falar um pouquinho sobre um exemplo, né, para que fique um pouquinho mais claro aqui de como esses sistemas surgem. E para isso, gente, eu vou usar aqui um modelinho aqui de sistemas aqui, que na verdade a gente poderia encaixar ele aqui como modelagem de crescimento populacional, que é o seguinte: a gente pode pensar, vamos pensar aqui que a gente tem um grande aquário, né? Então pensa que eu comprei aqui um grande aquário, certo? Esse aquário verde aqui que eu desenhei. E eu coloquei duas espécies de peixes ali nesse aquário. Os peixes rosas, que são esses pequenininhos, ó, eles são bem sorridentes, são bem felizes. Então, são peixinhos do bem aqui. E tem esses peixes roxos aqui, que eles são um tanto quanto do mal, né? Olha, vocês veem que eles têm até um chifrezinho aqui. Então, os peixes rosa, né? Esses dois peixes, eles são duas espécies que têm, a gente pode pensar que eles têm características bastante peculiares. O meu peixinho rosa, ele vai ser um peixinho que ele só se alimenta com a ração aqui, que eu vou colocar todo dia, que eu vou colocar minha raçãozinha, e o meu peixe rosa vai se alimentar, e aí ele vai seguir o ciclo de vida dele, né? Então ele vai se reproduzir, alguns vão adoecer, e assim por diante. A gente vai ter uma equação que vai reger, de fato,
esse crescimento, né? Como esse número de indivíduos vai variar com base nesses fatores, né? Com base na quantidade de comida que eu estou colocando, com base na taxa de reprodução desses peixes e assim por diante. Agora, os meus peixinhos que são roxos, eles têm uma outra, eles não funcionam como os peixinhos rosas. Esses peixinhos, eles não vão comer ração. A ração que eu colocar para o peixinho rosa, esse daqui não vai comer. No lugar disso, ele vai comer quem? Ele vai comer exatamente o peixinho rosa. Ele vai se alimentar desses peixinhos rosas. E se eu não tenho peixinho rosa, uns vão comer os outros. Então, aqui, se eu tiver somente peixes roxos, do tipo roxo, então eles vão comer um ao outro ali e esses peixinhos vão um dia acabar. Então, o que acontece, né? Se eu coloco essas duas espécies tão diferentes dentro de um aquário, em geral, eu vou ter a dizimação da minha população de peixes. Todos esses peixes vão desaparecer depois de um certo tempo. Ou seja, esse ecossistema que eu criei aqui, ele vai ter um fim. Ele vai chegar a um fim. Em geral, não é isso que a gente espera, né? Quando a gente cria um ecossistema. Quando a gente cria um ecossistema, a gente quer atingir o equilíbrio dele. Ou seja, a gente quer colocar a quantidade certa de espécies, né? E a maneira correta no meu ambiente, de modo que essas espécies coexistam. Ou seja, elas nunca vão deixar de existir, porque aí uns vão morrendo, outros vão nascendo, e assim por diante. Então, quando a população ela é dizimada, isso é algo muito ruim quando a gente pensa aqui em crescimento populacional. E por que elas vão ser dizimadas, né, nesse exemplo? Porque o meu peixinho rosa, né, ele vai se alimentar, vai se reproduzir, mas esse peixe roxo, ele vai começar a comer esses peixinhos rosas e esses peixes rosas vão acabar. Depois que os peixes rosas acabaram, eles vão começar a comer uns aos outros e assim vai terminar, por exemplo, só com um vencedor ali, digamos que seja esse, e aí vai passar o tempo e ele vai morrer, porque ele não vai ter alimento. Então, todo mundo aqui vai morrer e as duas espécies deixam de existir. Então, como a gente não quer isso, a gente pode pensar no seguinte: e se a gente separar esses peixes rosas dos peixes roxos? A gente pode criar uma divisória aqui dentro desse aquário e vai separar esses peixinhos. E aí eu resolvo parte do meu problema. Por quê? Se eu deixo essa minha divisória, meus peixinhos rosas, eles vão ficar aqui nessa parte do aquário, sem nenhum predador, que são esses outros peixinhos chifrudos aqui. E aqui eu vou continuar alimentando eles vão se reproduzir e eu vou manter esse ecossistema aqui. Porém, o que acontece? Esse peixinho roxo, ele não vai comer a ração que eu vou colocar. Então ele vai ficar sem alimento. Essa população fica sem alimento e ela acaba deixando de existir, né? Uns vão comer aos outros e no final a população de peixe roxo vai ser dizimada. Então a gente ainda tem um problema, porque a gente quer o equilíbrio, né? A gente não quer perder nenhuma espécie. Então a gente pode pensar assim, a gente pode criar um nível crítico, que eu chamei aqui de N0, que vai ser o nível crítico do número de peixes rosa. Então, quando eu tiver o nível crítico, eu vou colocar essa divisória, certo? Eu vou colocar essa divisória, por quê? Porque se eu tiver abaixo do que esses peixes, esse número de peixes, eu sei que a minha população de peixe rosa vai ser dizimada. Então, esse número crítico ele está associado justamente com esse equilíbrio. Então, quando tiver muito peixe rosa, né, mais peixes aqui do que esse nível crítico, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar essa divisória. E aí, quando eu retiro essa divisória, o peixinho roxo vai ter acesso ao rosa e ele vai se alimentar. E eu não vou ter essa população sem alimentação. Alguém levantou a mão? José levantou a mão? Pode perguntar. Vão haver dois números críticos, um para a população de peixe rosa e outro para a população de peixe roxo, quando a divisória estiver colocada? Na verdade, esse seria o mais correto. Só que aqui, como eu quero simplificar a nossa vida, vamos pensar aqui que o peixe roxo aqui, se ele tiver alimento, ele não vai se dizimar, certo? Então aqui o número crítico vai ser sempre um N0.
Então, quando tiver muito grande, o que vai acontecer? Se o N0 estiver grande, a gente vai poder liberar essa divisória. E aí, esse número de peixes rosa vai diminuir e vai atingir o nível crítico, e aí eu coloco de novo. Então, a gente pode pensar sempre nos peixes rosas. Então, por enquanto, não vamos pensar nesse tipo. Mas o correto, sim. O correto, sim, seria a gente pensar aqui no número de peixes roxos também, para a gente controlar isso. Mas como eu quero simplificar o nosso sistema, vou considerar só o nível crítico. Então, a gente vai imaginar que a gente tem esse tipo de situação. E aí eu vou ter as minhas duas populações, nenhuma vai conseguir comer totalmente a outra, nenhuma população a priori vai sumir, e todas elas, né, e todos eles vão ter alimento, né? Então, o que acontece? Nesse caso, esse número crítico N0, né, para a quantidade de peixes, ele é o que vai fazer o meu as equações que regem o meu ecossistema mudar. Por quê? Quando eu estou aqui, se eu representar pela variável x a quantidade de peixinhos rosa e por y a quantidade de peixinhos roxo, quando eu tiver sem a divisória, né, a taxa de crescimento da população de peixe rosa e a taxa de população de peixe roxo vai ser determinada por um conjunto aqui de duas equações. Porém, quando eu estiver com a divisória, né, a minha situação, as minhas condições vão se modificar, né, justamente porque eles vão estar separados e aqui eu não vou ter alimento, né? Então, a gente vai ter uma outra equação regendo a nossa taxa de variação dessas populações. Então, quando eu tenho a divisória, eu vou ter aqui essas taxas de variação descritas por um campo aqui que eu chamei de G. Então, aqui eu teria dois comportamentos em duas situações. A minha outro acontece. Se eu não vou conseguir esse sistema. Eu não vou conseguir uma divisão. Então, acaba que a gente tem que fazer esse tipo de... Acho que está travando. Tá sim, Deixa eu ver bastante. Agora tá normal, gente? Bom, eu vou continuar e se travar de novo, vocês me avisam, porque aí a gente vê se tem algum problema. Talvez tenha sido alguma variação da internet. Nossa, passamos 2 dias tão bem aí na internet, será que ela vai nos decepcionar hoje, que tá sem chuva? Bom, vamos rezar. Bom, então, continuando aqui, como a gente está interagindo com esse ecossistema, a gente fez o quê? A gente criou uma ruptura em como esse sistema é descrito. Uma hora ele vai ser descrito de uma maneira, outra hora ele vai ser descrito por outra maneira, né? Então, por uma hora ele vai ser descrito pelo campo F, desculpa, e outra hora ele vai ser descrito pelo campo G. E como que a gente decide, né? Qual que está agindo? Justamente através da quantidade de peixes rosa, né? Então, aqui eu coloquei o N0 pequeno. Deixa eu só arrumar aqui nas notas. Vou colocar um N0 grande. Então, aqui, o que vai acontecer? Quando eu tenho essa estratégia, né, da divisória, que eu fico colocando e retirando de acordo com a quantidade de peixes rosa, então eu tenho uma dupla situação. Se o meu x ele é menor ou igual que esse nível crítico, eu vou ficar com a divisória. Então, o sistema ele vai ser regido
pelo sistema, pelo campo de vetores G. Porém, se eu tenho que x é maior que a minha divisória, o sistema vai ser regido pelo campo F, certo? Então, se eu escolher, né, um N0 ideal, né, dependendo da escolha que eu faço para esse nível crítico, né, eu posso ter, sim, esse sistema entrando em equilíbrio. Ou seja, se eu colocar tal quantidade de peixe rosa e tal quantidade de peixe roxo, e determinar qual vai ser esse nível crítico bom, que não vai ser tão pequeno, esse N0 não vai ser muito pequeno, a nível que a reprodução roxo ficarem dizimados, e ao ponto, né, que a hora que você solta eles, esses peixes roxos vão ter aí a sua quantidade correta de alimento e vão poder se alimentar, passar um tempo ali sem algum alimento depois, para que os peixes rosa passam a se reproduzir, certo? Então, desse modo, a gente consegue, claro que a gente teria que fazer análise dessas equações, mas nesse caso, a gente tem um exemplo em que ocorre essa ruptura, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um campo que ele se modifica, né? As equações, elas se modificam de maneira totalmente distinta quando passa dessa linha, né? Que seria a linha x igual a n0 no plano xy. Seria aqui essa linha, o n0, claro que vai ser positivo, né? Então, seria aqui essa linha vertical, certo? Então, de um lado eu teria meu campo F atuando e do outro lado o campo G, certo? Bom, e nesse contexto é exatamente isso que é a ideia que foi colocada nos sistemas descontínuos. Então, a gente vai trabalhar com campos que apresentam certa descontinuidade em alguma curva, né? Então, aqui a gente vai trabalhar sempre com campos planares, por isso que eu estou falando de curva, mas o correto aqui, né, quando a gente pensa nisso, quando eu falo sistema descontínuo, claro, pode ter vários tipos de descontinuidade. Para quem fez um cálculo de várias variáveis, sabe que a continuidade de funções de várias variáveis é um assunto bastante delicado, né? Então, claro que a gente pode ter vários tipos de descontinuidade e descontinuidade em vários locais. Porém, como a gente está, em geral, essas descontinuidades, elas não aparecem em tantas partes do seu espaço de fase, né, nas suas variáveis, então é suficiente, né, a gente estudar aqui, como a gente está pensando no contexto planar, né, nos campos no plano, a gente pode assumir que o nosso campo ele vai perder, né, essa continuidade, ou melhor dizendo, a sua suavidade, né, apenas em uma curva, certo? E essa curva vai ser uma curva suave que vai dividir esse plano cartesiano em duas regiões, assim como a gente tem nesse exemplo a curva x igual a n0. Então, essa reta aqui, x igual a n0, ela divide esse plano em duas regiões, certo? Então, aqui por simplicidade, aqui eu vou considerar que essa curva ela é dada de uma maneira mais específica que ajuda a gente a fazer as contas. E, em geral, a gente sempre pode colocar o problema nessa forma, né? Então, não é uma restrição, não diria que é uma restrição aqui na teoria. Mas a gente vai considerar que essa curva ela é dada como a pré-imagem da origem por uma função de classe CR, certo? Então, vai existir uma função f, de R2 em R, de modo que a minha curva, né, essa curva que eu estou dizendo que vai separar o plano, ela vai ser justamente a imagem inversa, certo? E aqui eu vou exigir, né, que essa função, ela tenha zero, deixa eu anotar aqui, ela tem zero como valor regular. O que significa isso? Significa que todo ponto, né, para todo ponto x0, y0, pertencente à pré-imagem, que é justamente quem vai ser a minha curva, que eu quero chamar dessa curva, ela vai ter o gradiente aqui de f como esta
uma função, né? Claro que vai ser de R2 em R, que vai ser sobrejetiva, certo? Então, para cada ponto aqui da minha pré-imagem, eu vou ter esse gradiente como uma função sobrejetiva. Então, aqui, gente, estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia. Se vocês forem ler alguma coisa depois, muito provavelmente vocês vão se deparar com esse tipo de notação. Então, é interessante saber. Mas aqui, vocês podem pensar, aqui, tudo que eu falar hoje da F, vocês podem pensar ali no plano de fundo que essa F de XY é igual a Y, certo? E aí eu tenho que essa curva é o eixo X, certo? É o eixo dado por y igual a zero. Então será o eixo X no meu plano cartesiano, certo? E essa curva, né? Essa curva que divide, né? Que a gente tem essa divisão, onde a gente vai separar o comportamento de campos, a gente chama essa curva de descontinuidade, certo? Então, nesse caso, a gente tem, né, essa curva dividindo o espaço, né? Ela representa, né, justamente o local, né, onde o nosso campo ele vai perder a regularidade, né? Porque, claro, se ele for ser em todo o espaço, aí a gente pode aplicar a teoria de ontem, não tem problema nenhum. Então, os campos que a gente está preocupado hoje são justamente esses campos que, em algum momento, ele vai perder aquela propriedade ali de ser suave, né, de ser regular. Então, nesse caso, nessa sigma, é o único lugar onde ela vai perder, onde esse sistema ele vai perder essa regularidade. No restante dos pontos, ele vai ser regular, ele vai ser de classe C1. Então, percebam aqui que a gente trata sistemas contínuos, mas com um tipo específico, digamos assim, de descontinuidade, certo? Que para os nossos propósitos funciona muito bem. E aqui, como essa sigma, né, ela é uma curva ali em R2, ela é uma curva que separa esse plano R2 em dois subconjuntos disjuntos, né? Que a gente vai chamar o conjunto sigma mais, que são os conjuntos dos pontos em que f de xy é maior do que zero, e o sigma menos, que é o conjunto dos pontos, né, onde a minha f de xy é menor do que zero, justamente porque sigma, né, que é a minha curva, é formada pelos pontos em que f de xy em que esse valor ser positivo ou negativo, certo? Então, a gente divide esses dois conjuntos. Então, se a gente pensar ali com f de xy igual a y, então a gente teria aqui sigma como o nosso eixo x, sigma mais como semiplano superior, e sigma menos, né, que seria aqui y menor do que zero e y maior do que zero. A gente teria sigma menos como esse semiplano inferior. Então a gente teria essas duas regiões. E aqui, como o sigma, né, ele vai ser o único conjunto, né, em que a gente tem que o campo ele perde, né, ele não vai ser regular, no resto dos conjuntos sigma mais e sigma menos, ele vai ser regular, né, ele vai ser um tipo de campo como que a gente analisou ontem. Lembra que antes a gente pegava os campos definidos ali num aberto A? Aqui o nosso aberto pode ser o sigma mais e o sigma menos, eles vão ser campos como os de ontem. Então, nesse caso, a gente assume, né, que esses campos, nessas regiões, eles são suficientemente bons. E aqui eu vou colocar aqui que eles são de classe CR, com esse R vocês podem pensar muito grande, para que a gente não tenha problemas com regularidade aqui nesses conjuntos sigma mais e sigma menos, certo? Então, bem comportado em sigma mais, bem comportado em sigma menos, mal comportado em sigma, certo? Esse é mais ou menos o cenário em que surgem os sistemas descontínuos. Então, vamos definir formalmente, né, o que a gente vai tratar por esse sistema, né? Então, dada uma função f de R2 em R, de classe CR, que é a função que vai definir a minha curva de descontinuidade, então vou pedir que ela possua zero como valor regular. A gente define sigma como f é menos 1 de zero, né? A pré-imagem de zero pela f. E esse sigma a gente dá o nome de curva de descontinuidade.
E agora a gente define o mundo dos campos que a gente vai trabalhar, que é o conjunto ômega R sigma. Ele vai ser o conjunto de todos os campos da forma Z em R2, de R2 em R2, de modo que esse meu Z ele vale o campo X quando o meu ponto ele está em sigma mais, ele vale um outro campo Y quando esse meu ponto ele está em sigma menos, na região de baixo. E aqui esses X, esse campo X e esse campo Y, né, são campos aqui vetoriais de classe CR, definidos aqui no fecho de sigma mais e sigma menos, respectivamente. Mas aqui vocês podem pensar que os dois são definidos em R2 para a gente simplificar as coisas. Então, X e Y são campos que estão definidos em todo o R2, só que eu olho para X somente em sigma mais, para Y somente em sigma menos. E o que eu faço em sigma? Por enquanto, eu vou definir esse campo aqui como um campo bivaluado. O que seria isso? Ele vai assumir dois valores, ele não vai ser uma função, ele deixa de ser uma função em sigma. Então, ele vai ser bivaluado. Ele vai assumir tanto o valor x quanto o valor y quando o ponto está em sigma. Então, quando o ponto está em sigma, ao invés de um vetor associado, eu tenho dois vetores associados. E a gente já vai fazer o tratamento. Eu sei que isso é bastante estranho no início, mas a gente já vai fazer um tratamento que vocês vão ver como que a gente pode entender o comportamento do campo nessa variedade sigma, nessa. E nesse caso, né, a gente chama esse ômega R sigma como o conjunto dos campos vetoriais suaves por partes no plano que possuem sigma como curva de descontinuidade, certo? E aqui, gente, a gente denota um campo Z aqui, nesse contexto, como o parzinho XY, né? Então, X vai estar associado a sigma mais, Y a sigma menos, certo? Nessa notação. E, em geral, a gente também pode pôr um Fzinho aqui também. Porque notem que a curva sigma, né, essa função F que define a curva sigma, ela determina justamente onde eu vou trocar, onde eu vou fazer a troca do campo X para o campo Y, né? Então, se eu mudo essa curva, eu estou mudando o meu campo, né? Eu estou mudando o comportamento do meu campo. Então, a gente também tem que mencionar ela na nossa notação, se a gente quiser ser muito rigoroso. Mas aqui, só para a gente não carregar, muitas vezes eu posso omitir esse F aqui para vocês. Bom, então, tudo bem. Aqui a gente definiu, quando a gente põe essa definição aqui, quando eu coloco essa definição para vocês, eu estou definindo simplesmente um objeto matemático. Mas eu posso definir qualquer objeto matemático para vocês, desde que a relação vai funcionar. Se eu explicar para vocês como essa relação vai funcionar, a gente pode definir qualquer coisa nessa vida. O problema é justamente essa definição, ela fazer sentido, né? E ela descrever justamente o que eu quero. Então, eu tenho que agora buscar, né, maneiras de interpretar, né? Interpretar o que esse campo vai significar. O que significa essa ruptura aqui no meu sistema? Essa ruptura em sigma? Porque aqui eu estou com um sistema bivaluado. Se a gente pensar em sigma mais e em sigma menos, a gente pode pensar, olha, isso é igual lá ao meu campo suave que eu vi ontem. Então, claro que eu posso tratar ele da mesma maneira. E sim, se você pensou isso, você está coberto de razão. Só que o problema é aqui, né? Quando eu estou em sigma, tudo pode acontecer. Eu não estou definindo isso como um campo, né? Eu estou simplesmente falando que ele pode assumir esses valores, né? Só estou dando dois valores associados a esse ponto que eu guardo ali, mas eu ainda não sei o que fazer. Eu não tenho ali uma definição de solução para esse campo, como a gente tinha anteriormente. Então, o próximo passo, né, quando a gente fala da teoria, quando a gente define esses sistemas suaves por partes, né? O próximo passo é justamente a gente dizer como a gente quer que a solução desse sistema seja definida. E quando a gente chega nesse ponto, gente, é aqui que tem uma bifurcação ali de teorias de sistemas contínuos. Por quê?
A maneira que eu faço essa definição, a maneira que eu vou definir o que significa a solução nesse contexto, ela pode ser feita não de uma maneira única, ela pode ser feita de várias formas. Então, dependendo da forma que eu escolher definir a solução, eu vou ter algumas propriedades, algumas ferramentas e vou poder descrever alguns comportamentos. E talvez para esses comportamentos essa seja a melhor definição. Porém, isso pode não funcionar para modelar tal fenômeno Y ali. Pode ser que para algumas classes de fenômenos, esse tipo de maneira de definir solução, esse tipo de maneira de definir a dinâmica, pode ser que não funcione, pode ser que não reflita. Você faça ali as suas contas, você acha coisinhas ali bonitinhas, invariantes e tudo mais. Só que a hora que você vai olhar para o seu sistema, você fala, olha, mas aqui eu estou fazendo esse experimento aqui computacional, esse experimento físico, que as minhas equações estão me dizendo. O que significa? Significa que a gente não tem uma boa modelagem, a gente não está modelando o que está ocorrendo experimentalmente de uma forma teórica que seja plausível, né? Então, nesse ponto, a gente vai ser muito sensível essa questão, né? O tipo de definição que a gente usa para a solução vai estar ali sempre atrelado ao seu objetivo. Então, dependendo do seu objetivo, a gente tem uma vertente, né, de definição. E uma dessas vertentes são os sistemas de Filipov. Por isso que eu coloquei sistema de Filipov lá no começo, né, mas até agora a palavra de Filipov não apareceu. Então, a gente fala de sistemas de Filipov quando a gente considera sistemas suaves por partes, dessa maneira aqui, porém com uma maneira específica de definir a solução. E aí vocês vão me falar, mas Otávio, você acabou de falar que isso depende do problema, né? Então, como que eu vou estudar aqui sistema de Filipov aqui? Já que ele não vai resolver a minha vida, vai ter muita coisa que eu não vou saber. E realmente é isso, gente. Essa é a realidade. Vai ter muita coisa que a gente não vai saber. A gente vai saber de coisas aplicadas, de resultados aplicados à teoria de sistemas de Filipov. Por que existe um interesse em sistemas de Filipov? Porque esse tipo de maneira, essa maneira que a gente faz de definir a solução dessa forma, é uma maneira que funciona para a descrição de muitos fenômenos físicos, né? Já foi observado ali que para vários fenômenos ali, muitos físicos, engenheiros e assim por diante, conseguiram, né, adaptar essa teoria, utilizar essa teoria para descrever ali o que eles estavam observando experimentalmente, né? Então, a teoria de sistemas de Filipov ela é muito famosa, né, por conta dessa usabilidade, né? É uma maneira de se definir a solução, é uma maneira de se definir dinâmica de um sistema suave por partes que gera um resultado muitas vezes positivo. Quer dizer que sempre vai funcionar? Não. Existem aí vários exemplos ali que, inclusive, vocês podem procurar aqui pelos pesquisadores, aqui pelo Mike Jeffrey, por exemplo, e o Mike Jeffrey é da Universidade de Bristol, e vocês podem procurar pelo Douglas aqui da Unicamp, Douglas Novaes. Eles têm trabalhos aqui que justamente discutem um pouco sobre qual solução a gente deve escolher para determinados exemplos, né? Então, posso até deixar depois, deixo aqui com o Oscar, com o pessoal da comissão, algumas referências, mas existem aí vários trabalhos aí que fazem essa discussão, né? E muitas vezes, realmente, o sistema de Filipov não é o mais adequado. Porém, como ele funciona para muita gente, então existe um grande interesse em desenvolver ferramentas para essa maneira de definir a solução. E por isso a gente se convence que é uma boa trajetória, né, a gente estudar esse tipo de convenção. Então, como que a gente faz a convenção de Filipov? Como que a gente enxerga a solução dada por Filipov? Bom, então eu vou considerar aqui um sistema Z dado, né, dessa forma, né, um sistema descontínuo, aí, suave por partes, que vai perder a regularidade em sigma, né, que vai ser f a menos 1 de 0,
e vai estar sendo dado aqui como um elemento desse conjunto aqui. Esse é um sistema dessa maneira. E aqui, como eu acabei de comentar com vocês, o x e o y, que fazem parte aqui dessa duplinha, né? Eles dois são campos de classe CR, gente. Então, tudo que a gente acabou de falar ontem, né, sobre existência de solução, sobre unicidade de solução, aqui também vale. Então, a gente pode definir aqui a nossa solução todas para x e todas para y, quando a gente está onde, né? Em pontos de sigma mais e em pontos de sigma menos. Então, vamos pensar como que a gente pode fazer isso visualmente, que isso é algo que ajuda a gente nesse caminho. Pensa que a gente tem esse campo aqui, o x e o y. Ontem, lembra que a gente viu o conceito de retrato de fase? Que é basicamente a plotagem ali de algumas curvas no plano, né, de algumas soluções do meu sistema no plano, que vão ali descrever a dinâmica quase que total ali do meu campo vetorial. Então, imagina que a gente pegou o campo X. Vou até fazer aqui no cantinho. Vou aumentar aqui para vocês. E depois vocês ficam com o desenho. Imagina que a gente pegou, né? Como eu disse para vocês, sigma vai ser sempre essa reta aqui, né? Essa reta y igual a 0. Certo? Então, imagina que eu peguei o campo X e ele teve a forma de um ponto de sela, que eu até mostrei ali um desenho, falei sobre ele ontem para vocês. Não expliquei, mas mostrei o desenho. Então, imagina que ele vai ter essa carinha aqui, ó. Vai ter um ponto de sela aqui. Eu tenho aqui essas setas para cá, essas setas para cá, e todas as órbitas do meu campo X, certo? Vão ser dadas assim. Tenho aqui todas as órbitas do meu campo X, certo? O rosa vai ser o X. Só que o que acontece? Eu tenho aqui os conjuntos sigma mais e sigma menos. Então, embora, né, eu tenha a existência, né, dessas trajetórias aqui, já que eu estou falando que o meu campo está definido no R2, o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou olhar para o que ocorre abaixo dessa reta. Eu vou olhar só para o que ocorre acima dela. E quando eu falo acima, é estritamente acima. Então, vamos pensar que o que ocorre exatamente acima dessa reta ainda não está importando para a gente, certo? E aí a gente vai ter o quê? Eu vou apagar aqui. Eu vou deixar de ver essa parte do meu campo, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, um pouquinho para baixo, só para não confundir o desenho. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o meu campo Y. Imagina que o meu campo Y ele é um ponto que tem exatamente esse tipo de órbita. Imagina que ele tem esse tipo de órbita. E aqui ela está fugindo, certo? Ela está fugindo aqui desse ponto crítico aqui. É um ponto do tipo foco. Então aqui, né, novamente eu teria sigma mais, sigma menos. O campo Y, né, que é esse verde, ele está atuando somente em sigma menos. Então eu não vou analisar o que ocorre, eu vou apagar tudo que ocorre acima dele, certo? Eu apago tudo que ocorre aqui acima. E aí eu fico somente com essa parte. Novamente, o que acontece na curva roxa, o que acontece ali em cima dessa reta, por enquanto ainda é um mistério. Mas, nesse caso, se os pontos estão assim, eu vou ter o quê? Uma parte regida pelo meu campo X, uma parte regida pelo meu campo Y. Então, basicamente, para descrever a dinâmica em sigma mais e em sigma menos, a gente faz exatamente isso. Plota todas as soluções de X, olha para elas as soluções de Y e restringe elas, somente olha, apaga o que aconteceu em sigma mais e olha só para sigma menos. E aí a gente tem esse tipo de desenho, né? Esse tipo que vai ser o candidato a retrato de fase, né? Para o nosso sistema. Então, nesse caso, né, a gente tem
muito bem definido o que acontece em sigma mais e o que acontece em sigma menos, certo? Deixa eu voltar aqui para minha escala. Então, tem o que acontece em sigma mais, tem o que acontece em sigma menos. E é justamente aquela solução que eu tenho dada pelo meu teorema de existência unicial, que os meus campos são regulares. Qual que é o meu problema aqui, gente? Meu problema é justamente a retinha sigma. Essa reta sigma, né, essa curva sigma, é onde está trocando o campo. É onde eu tenho aquela expressão bivaluada. Então, o que eu faço quando eu chego aqui? Como que eu defino a solução? Eu vou encaixar uma solução com a outra? Eu vou criar um novo tipo de solução? O que eu posso fazer, né? Então, aqui, quando a gente tem esse tipo de situação, né, as soluções de ontem, elas são suficientes. Nosso problema é justamente determinar, né, a dinâmica que ocorre, né, ao redor de um ponto que está dentro da minha variedade de descontinuidade. E é sobre esse problema que a convenção de Filipov nos diz como que eu vou fazer, quem que eu vou escolher. Eu faço ali uma concatenação de curvas, eu só vou emendar as curvas ali, ou eu vou criar um novo campo. Se eu criar um novo campo, quem vai ser esse campo? Para onde que ele vai? Ele vai ser baseado no x e no y? Eu ignoro um, ignoro o outro? O que eu faço? É nesse momento que a gente tem diferenças na formalização da solução. Agora, a gente vai lembrar o quê? Por isso que eu coloquei que o nosso campo ele é bivaluado nos pontos de sigma. Porque, como eu disse para vocês aqui, lembra que eu falei para vocês ignorarem o que acontece aqui em sigma? Só que a realidade é que em um ponto de sigma eu tenho duas órbitas passando. Eu tenho a órbita rosa, a continuação dessa órbita rosa, por exemplo, mas eu também vou ter aqui uma órbita verde, digamos assim. A órbita verde que está... Opa! Aqui a órbita rosa. E aqui eu vou ter a órbita verde que está aqui nesse sentido, né? Então, eu tenho essas duas órbitas. Ou seja, eu tenho esses dois vetores, né, que são os vetores tangentes, né, que seria o meu campo. Eu tenho esses dois vetores aqui. Por isso que eu defino como bivaluado, porque eu vou ter para fazer justamente sentido, né? Eu ter esses dois vetores, já que eu tenho duas curvas, né? Quando eu olho para todas as órbitas de x e todas as órbitas de y. Então, nesse caso, quando eu pego um x0 e y0, e aqui eu tenho a minha sigma, eu tenho duas curvas. A curva que é dada aqui através da minha órbita por x, que passa por x0 e y0 em tempo zero, e a curva φy, né? Que passa por x0 e y0 em tempo zero, só que do campo y, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem esses dois caminhos possíveis. E aí a gente tem várias opções, né? A gente pode fazer o quê? Eu posso chegar nesse ponto e falar, olha, eu vou seguir a órbita do meu x. Olha, eu vou seguir a órbita do meu y. Olha, eu não vou seguir nenhuma dessas órbitas. Então, como que a gente faz essa escolha? Então, vai depender, certo? Vai depender de como essas soluções φx e φy, como essas curvas, elas vão chegar nesse ponto. Ou seja, elas são tangentes a esse ponto, ou melhor, são tangentes a sigma nesse ponto. Elas são transversais, ou seja, elas atravessam essa minha curva. Então, a gente tem vários tipos aqui de situação que a gente pode pensar, né, em como a gente faz isso. E aqui, a gente avalia isso como? Através de um invariante chamado derivada de Lie. Então, acredito que muitos de vocês aí não tiveram aí contato com esse conteúdo, então eu preparei aqui uma introdução ao de onde vem a derivada de Lie. Eu poderia colocar aqui uma fórmula que é bastante simples aqui para vocês entenderem, para vocês calcularem a derivada de Lie e definirem ali o que está acontecendo. Mas existe uma interpretação geométrica que é bastante interessante. Eu coloquei aqui para fazer com vocês. Então, o que a gente quer saber?
a gente quer, o nosso objetivo é pegar um campo, vou pegar ali um campo X somente, eu tenho uma curva, e eu quero saber como essa curva está se comportando nesse ponto com respeito a sigma. Essa curva, ela está atravessando daqui para lá, ou ela está atravessando daqui para cá? Ela está sendo tangente, ou seja, ela chega nesse ponto com uma tangência, a derivada aqui é zero. Como que ela está sendo colocada? Então a gente pode fazer isso através da interpretação geométrica desses fatores. Primeira coisa é lembrar como a gente definiu sigma. Lembra que a nossa curva é justamente a imagem inversa do zero pela nossa f, né? Então, se x0 e y0 pertence a sigma, né? Quando a gente pega o gradiente, né? Quando a gente define, né, uma curva através de uma equação, a gente sabe que o gradiente dela, ela vai ser ortogonal, né, ao espaço tangente dela, né? Então, se eu tenho essa curva, o que acontece? Se essa é a minha curva sigma, eu pego um ponto x0 e y0, eu vou ter aqui o meu espaço tangente, que nesse caso vai ser a reta tangente, que passa por esse ponto, né? Então aqui vai ser, que eu vou denotar aqui por tx0, y0 sigma, a reta tangente, o espaço tangente, para quem preferir. E aqui eu vou ter ortogonal a ele, fazendo aqui um ângulo de 90 graus, eu vou ter o meu gradiente, certo? O gradiente está aqui. Então a gente tem essa interpretação. E aqui a gente pode provar isso de uma maneira bastante simples, utilizando álgebra linear. Se a gente pegar aqui γS como uma parametrização local de sigma, né, como sigma é uma curva, se eu pegar aqui um ponto x0, y0, eu posso considerar uma parametrização local dada por γ, né? Então, o que seria a γ? Seria uma curva aqui definida numa vizinhança aí do zero, de modo que γ de zero é exatamente o ponto x0, y0, e a imagem dela vai parametrizar esse carinha aqui. Ou seja, significa que a hora que eu avalio f em γ de s, ela é igual a zero, né? Já que todos os pontos dessa curva satisfazem essa equação. Então, o que a gente pode fazer? Como essa curva aqui vai ser diferenciável, né? Já que sigma é diferenciável, a gente pode derivar essa expressão com respeito a s e usar a regra da cadeia. Como ela é constante igual a zero, a hora que eu derivo, claro que ela é igual a zero. Só que a hora que eu faço essa derivada aqui, utilizando a regra da cadeia, isso vai ser o gradiente da minha f avaliado em γ zero vezes γ' de zero, né? Onde esse vezes aqui é o produto escalar, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Esse daqui, γ zero, é justamente x0, y0. Então, isso daqui é o gradiente de f em x0, y0. Escalar por quê? γ' de zero. Então, o que eu estou falando, né? Eu estou falando que o produto escalar entre esse carinha aqui, entre o gradiente de f em x0, y0, e o meu γ' de zero, que é justamente o vetor, né? γ', se eu tenho aqui, que esse pedacinho é parametrizado por γ, né? Eu sei que γ' de zero é justamente, né, o vetor que vai dar essa reta tangente, né? Que é o gerador desse espaço tangente. Então, esse meu espaço tangente vai ser gerado, né, por esse vetor γ' de zero. E nesse caso, como eu tenho que o produto escalar entre eles é nulo, pela definição de complemento ortogonal, né, a gente tem justamente que esse vetor está no complemento ortogonal desse espaço tangente. Então, aqui a gente consegue relacionar, né, essa propriedade de ser tangente ou não com esse carinha aqui, certo? A gente pode meio que, quando a gente faz isso, a gente traça, de certa maneira, uma espécie de sistemas de coordenadas, né? Que vai ser aqui dado pelo γ' de zero e pelo gradiente de f em x0, y0, certo? A gente pode traçar esse sistema de coordenadas e enxergar como essa curva está passando aqui por esse ponto, nesse sistema de coordenadas. Essa é a ideia. E aí, através da medida, né, que a gente vai obter, a gente vai descrever o que ocorre com a curva. Então, a outra coisa que a gente tem sempre que notar, né, é que o gradiente, né, ele sempre vai apontar aqui para a região sigma mais, né?
Por quê? Porque a nossa f, ela sempre cresce na direção do gradiente, né? Então, de acordo com a f, né, a gente vai ter esse gradiente, essa direção colocada para um lado. Então, dependendo de como a gente está em sigma mais ou em sigma menos, a direção desse carinha a gente tem que interpretar de maneiras distintas. Mas aqui a gente vai pensar em sigma mais para que vocês entendam melhor. Então, como eu disse, esses vetores aqui, eles estão formando esse sistema, que na verdade é um sistema ortogonal de coordenadas, né? Baseado no x0 e y0. Então é como se eu pegasse aqui o meu plano cartesiano, levasse a origem para o x0 e y0 e fizesse uma pequena rotação que fizesse ali coincidir com esses vetores, certo? Então, qual que é a parte boa? Como aqui é um sistema de coordenadas, eu posso descrever o meu vetor x de x0 e y0, que é um ponto no plano, eu posso descrever ele justamente dessa forma. Eu posso, como é um sistema é um sistema ortogonal de coordenadas, e eu sei que o meu vetor x de x0 e y0, ele faz parte, né, desse sistema, né, ele está dentro desse espaço vetorial, então eu posso escrever ele como a combinação linear. E como vocês lembram ali com aqueles processos de ortogonalização de Gram-Schmidt, né, quando a gente faz essas mudanças, a gente pode determinar quem vão ser os coeficientes da combinação linear dos vetores, né? Isso significa que eu vou escrever esse vetor como uma combinação linear desses dois vetores. Quem vão ser os coeficientes? Justamente o gradiente de x de x0 e y0 com o gradiente de f, né? Aqui o produto escalar, desculpa, dividido pela norma, né, do meu gradiente de f, do ponto x0 e y0, vezes o gradiente de f, e aqui eu vou ter o produto escalar de x em x0 e y0 por gama' 0, dividido aqui pela norma de gama' de 0, certo? Vezes gama' de 0. Então, esse número que aparece aqui, ele é o quê? É justamente a projeção do meu x0 e y0 nesse sistema de coordenadas. Então, aqui, se o meu x0 e y0 ele é esse vetor aqui, então, esse número, né, ele vai ser justamente esse comprimento aqui, né? Ele vai ser esse tamanho, vai ser essa projeção nessa reta. E, além disso, né, o Bzinho aqui, esse caso é o Azinho, o Bzinho, ele vai ser a projeção na reta tangente, certo? Então, aqui a gente tem justamente esse tipo de situação, certo? Então, a gente tem um A e um B, que são dois números, né? E dão justamente a projeção. E através dele, eu posso analisar se esse vetor está entrando, ou melhor, está saindo de sigma menos e indo para sigma mais, se ele está saindo de sigma mais e indo para sigma menos, ou se ele é tangente. Quando ele vai ser tangente? Ele vai ser tangente quando esse A aqui, ele for igual a zero, né? Porque se ele é igual a zero, eu sei que o meu vetor, ele é um múltiplo escalar do meu gama' de zero, né? Então ele vai estar dentro dessa reta tangente. Se esse A é maior do que zero, então eu sei que nesse eixo aqui, a projeção do meu x avaliado nesse ponto, né, desse meu vetor, vai ser positiva, né? Lembra que aqui eu tenho o meu sistema colocado aqui para cima, apontando para sigma mais. Então, se o A for positivo, significa o quê? Significa que o meu vetor ele está saindo de sigma menos e apontando para sigma mais. Ou seja, minha órbita, que vai ser tangente a esse vetor, ela vai sair de sigma menos, cruzar sigma e chegar em sigma mais, certo? Então, a gente tem esse cruzamento. E se A for menor do que zero, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter justamente a projeção para cá, né? Então, a gente vai ter essa projeção. E aí a gente vai ver que a nossa órbita, né, ela está saindo de sigma mais e indo para sigma menos, né? Então ela está indo nessa direção aqui. Então, com base no sinal, né, desses valores aqui, ou melhor, com base se ele é zero, se ele é positivo ou se ele é negativo, a gente consegue analisar o que acontece com o comportamento do vetor, certo? Que eu acabei de descrever isso aqui, né? Então, que eu acabei de falar. E, né, como a gente tem esse carinha que é sempre positivo,
e ele não muda de valor, e a gente quer analisar só o sinal, então basta a gente analisar esse carinha aqui, certo? Então, se esse produto escalar é menor do que zero, então o vetor aponta, né? Ele vai apontar para sigma menos. Se ele é igual a zero, o vetor vai ser tangente a sigma. E se ele é maior do que zero, então esse vetor ele vai apontar para sigma mais, certo? E é esse númerozinho mágico que a gente define como a derivada de Lie da função f na direção de x em x0, y0. Esse carinha aqui, e vai ser denotada por xf de x0, y0, certo? Aqui eu usei o campo x. Da mesma forma, claro, né? Eu posso fazer a mesma coisa com o campo y, né? Então, vou ter o mesmo tipo de situação, certo? Então, a gente tem aqui uma forma, né, de descrever, por isso que eu disse para vocês, né? Como vocês sabem fazer gradiente e vocês sabem fazer produto escalar, então vocês poderiam analisar aqui, se eu desse essa fórmula para vocês, vocês conseguiriam ali identificar, fazer o cálculo rapidamente. Porém, essa que eu coloquei aqui é uma ideia geométrica, né? O que está por trás desse número, né? Porque ele não é um número ali que a gente inventa, digamos assim. Ele é um invariante que vem dessa interpretação geométrica. Então, com essa descrição, a gente pode, com esse cálculo dessa derivada, a gente pode analisar todas as situações que a gente pode ter, certo? Então, se eu pegar aqui, ou melhor, todas é um pouco demais, mas vamos considerar, pelo menos, o caso em que a gente está tirando o caso em que essa derivada de Lie, tanto do campo x quanto do campo y, ela é igual a zero. Esses pontos, que são os pontos onde a órbita é tangente, né? Então, ela vai fazer algo desse tipo, né? Por exemplo, ela pode fazer esse tipo de comportamento. A gente é um pouquinho mais delicado, eu não vou entrar muito nesse aspecto. Mas nos outros casos, né, que é a maioria dos casos, né, esses pontos de tangência, em geral, eles são isolados e, em geral, é um conjunto finito. Então, é mais simples de tratar. Então, genericamente, né, a gente trata os casos em que as derivadas de Lie são diferentes de zero. E o que aconteceria, né, se a derivada de Lie com respeito a x, né, significa o quê? Que eu teria os dois vetores aqui apontando para sigma mais, certo? Tanto o vetor de x quanto o vetor de y no ponto x0, y0, eles estariam apontando para sigma mais. E, portanto, as minhas duas órbitas, notem que eles vão apontar para o mesmo lugar, mas eles não precisam ser o mesmo vetor. E, em geral, não vão ser o mesmo vetor. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma curva, a gente teria uma curva, que é a solução de y se encaixando no vetor y, e uma curva, aqui, φx, se encaixando no vetor x, né, que vai ser a solução. E elas vão apontar dessa maneira. Então, aqui eu desenhei elas e coloquei aqui pontilhado, por quê? Porque esse pedaço da curva laranja, que é do campo x, ele está em sigma menos, né? Então não vou olhar para ele. E o de sigma mais, e a mesma coisa para o roxinho aqui, né? Roxinho é a órbita de y. Então não vou olhar para a parte dela que está em sigma mais, só a parte que está em sigma menos, mas eu sei que ela tem essa direção aqui, dada pelo vetor, e ela está aqui dessa forma. Então, o que significa aqui, gente? Se eu esqueço desse pedaço aqui, eu tenho que, nesse ponto, tem exatamente duas soluções, a do φx e a do φy, e a parte boa, elas estão apontando na mesma direção. Então, aqui eu estou indo até esse ponto. Quando eu chego nesse ponto, eu posso seguir a mesma direção e continuar pela órbita de x. Então, nesse caso, o que a convenção de Filipov manda a gente fazer? Ela manda a gente concatenar essas curvas. E a solução que passa por esse ponto vai ser exatamente esta curva aqui, certo? Agora, se eu estou no caso aqui que xf e YF ambos são negativos, eu teria o quê? O mesmo tipo de situação, só que agora apontando para baixo, certo? Os meus dois vetores, pelo que eu desenvolvi aqui, os meus dois vetores vão estar apontando
para sigma menos. E aí o que a gente tem? A gente tem justamente duas curvas apontando na mesma direção, só que aqui a gente vai ter uma curva que termina no x0, uma curva que começa no x0, certo? Então, como elas estão apontando na mesma direção, o que eu posso fazer? Nesses dois casos aqui, a solução que o Filipov propõe é justamente a gente costurar. Por isso que a gente vai ver que vai chamar de região de costura esses pontos que satisfazem essa propriedade. Porque nesse caso, a gente pode emendar, fazer uma emenda aqui de uma curva na outra e construir uma única solução. Certo? Só que agora, e no outro caso, né? Quando eu tenho aqui os vetores aqui opostos, né? Tanto nesse caso quanto neste outro caso aqui. Nesses dois casos, a coisa começa a ser um pouquinho mais complicada. Porque se eu tenho aqui esses sinais contrários para as derivadas de Lie, nessa posição, por exemplo, xf negativo, yf positivo, significa que a minha órbita aqui por x está entrando aqui, está indo de sigma mais para sigma menos, porém, a órbita de y, ela está atravessando aqui, só que indo de sigma menos para sigma mais. E qual que é a parte ruim aqui? As duas soluções, elas estão apontando para o mesmo lugar. Então, como que eu vou continuar? Né? Não é natural que eu continue. Justamente porque a gente teria que inverter. Lembra que eu disse para vocês que as soluções são como esteiras rolantes aqui? Então, imagina que você chegou ali no shopping e você chegou na esteira rolante que desce e você precisa subir. Como que você faz? Não é natural, você até pode tentar, eu acho que é um desafio. Mas você não, usualmente, né, você não subiria por aquela escada, você procuraria uma alternativa. E é exatamente isso que a nossa órbita vai fazer aqui. Quando ela chega nesse ponto e ela vê que ela não pode continuar pela órbita que está saindo por cima dela, ela vai procurar uma alternativa. E a gente já quem vai ser essa alternativa. Então, desculpa, nesse caso, as soluções estão chegando, e nesse caso aqui, xf positivo e yf negativo, as soluções estão saindo. Então eu tenho o mesmo problema, né? Se eu venho aqui para tempo negativo, então eu vou estar aqui, eu não vou conseguir concatenar e ter uma única direção. Então, nos dois casos aqui, eu tenho essa problemática, certo? Então, quando a gente tem, com base nessa descrição que é dada pela derivada de Lie, a gente divide sigma, né, em várias regiões. A gente divide em sigma C, que é todos os pontos onde o produto da xf pela yf, todos os pontos de sigma, né, claro, todos os pontos em que as duas derivadas de Lie são positivas. Desculpa, o produto entre as duas derivadas de Lie é positivo. Porque isso vai fazer o quê? Que eu tenha o mesmo sinal para esses dois números, né? Então, ou ambos vão ser positivos, ou ambos vão ser negativos. Então, ou ambos vão apontar para sigma mais, e aí eu teria esse tipo de situação, ou ambos vão apontar para sigma menos, certo? E nesse caso, a solução vai ser simplesmente a concatenação, a solução por esse ponto, que é a que eu ainda não sei dizer, eu defino como sendo justamente a concatenação dessas duas curvas que estão chegando. E eu tenho duas outras regiões, a região de deslize e a região de escape. A região de deslize, ela vai ser composta por todos aqueles pontos em que xf é negativo e yf é positivo. Ou seja, as soluções, tanto de x e y, elas estão apontando para sigma. Ou seja, todas elas estão chegando em sigma. É como se sigma fosse uma região atratora, né? Ela atrai as órbitas de x e de y. E agora, no sigma E, né, que é a região de escape, então aqui a gente vai ter que as órbitas estão fugindo dessa região. Então elas apontam as duas, tanto as órbitas de x quanto as órbitas de y, elas apontam para fora, certo? E aqui nessas três regiões, que são as três regiões principais, como eu disse para vocês, tem, claro, as regiões em que um deles, pelo menos, é zero. E esses são os pontos de tangência que a gente não vai entrar em detalhe. Mas também tem uma sistemática para tratar eles e para entender como funciona o comportamento deles. Inclusive, é uma área de pesquisa muito bonita.
Mas, por enquanto, eu vou me ater às regiões genéricas de sigma, né? Que é essas regiões que ocorrem ali na maior parte dos pontos. Então, como eu disse para vocês, na região de costura, Filipov resolveu, né? Não tem problema nenhum, só concateno as soluções e beleza, sigo a minha vida. Se todo mundo for costura, por exemplo, vou ter aqui todas as minhas soluções do X chegando, todas as soluções do Y saindo aqui na mesma direção, e aí vou só concatenar, eu faço essa amarração, eu tenho o retrato de fase, né? Tenho a dinâmica do meu campo. Lembrem-se que o retrato de fase define, né, como é a dinâmica. E assim a gente tem a dinâmica regida por Filipov explicada dessa maneira. Agora, e nos outros casos? O que eu faço na região de deslize e na região de escape? Bom, aqui a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Como eu disse para vocês, não é natural, né? Não é natural que a gente esteja num ponto que a gente tenha duas direções, né? Duas forças que ou estão comprimindo a gente aqui, ou que estejam puxando a gente para fora, né? É como se você pensasse que aqui você é uma pessoinha que está aqui nesse sigma e tem aqui alguém, duas pessoas te empurrando, né? Duas pessoas te empurrando ali em direções opostas. Então, o que seria o natural se você tivesse ali? Pensa que você só pode se mover numa linha, você só pode se mover numa linha. Você está aqui, você é a pessoa aqui que só pode ficar nessa linha. Mas veio uma pessoa aqui endiabrada que veio e te empurrou. E essa pessoa, veio outra pessoa também que não era sua amiga e também te empurrou. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai conseguir ficar parada, né? Porque você não vai conseguir, ou melhor, pode até conseguir, mas em geral, você vai fazer o quê? Você vai ceder para uma dessas duas forças, né? Você vai deslizar, daí que vem o nome da região de deslize. Você vai ser empurrada para frente ou para trás, já que você só pode aqui permanecer aqui nessa linha. Então, ou você vai para frente ou você vai para trás. Você fica ali meio que presa. Claro que, dependendo, vai que essas forças se apontaram ali numa direção muito específica, que elas se anularam. Aí sim você vai ficar parada no ponto. Mas aí, se você quisesse se mover, você também não ia conseguir. Então, essas forças que estão chegando em você, elas seriam ali, elas te dariam mais ou menos como você deveria se movimentar nessa linha, certo? E é exatamente assim que funciona a convenção de Filipov. E aí você pensa, tá, tudo bem, Otávio, mas quem que vai controlar? O campo X ou o campo Y? Quem vai poder me empurrar e eu chegar até aqui? Nenhum dos dois. Quando a gente tem duas forças aqui empurrando a gente para algum lugar, a gente tem que pegar a resultante delas, né, de certa maneira. Justamente porque vai ter uma contribuição de Y, mas vai ter uma contribuição do X. Como elas estão vindo aqui em direções contrárias a você, né? Então, uma vai te empurrar para a direita, a outra vai te empurrar para a esquerda. Então, dependendo da magnitude dessas forças, né? Você vai ter uma combinação linear, né? Desse empurrão. E aí, dessa combinação linear, você vai verificar qual é a velocidade que você vai adquirir para correr dentro dessa linha, certo? Então, é exatamente isso que a convenção de Filipov fala. Ela fala que se eu tô... E aqui, claro, gente, aqui eu dei o exemplo de deslize, mas no escape é a mesma coisa, né? Só que aqui, em vez de eu ter as pessoas me empurrando em direção à linha, eu vou ter duas pessoas me pegando meu braço, né? Cada uma pegou aqui meu bracinho aqui, a outra pegou o meu bracinho aqui, e elas estão me puxando, tentando me partir ao meio. E aí a gente tem o mesmo tipo de situação, certo? Então, como que a gente define o campo nessa situação? A gente pega justamente a combinação linear dos vetores. Só que a gente pega qualquer combinação linear? Não. A gente pega a combinação linear convexa desses vetores. Justamente porque eu sei que não vai X nem maior do que a do Y em módulo, né? Então, eu pego somente as forças, né, que estão entre esses dois vetores.
que seriam todos esses carinhas aqui, que fazem parte da combinação linear convexa, que nada mais é, né, do que uma combinação da forma lambda x mais 1 menos lambda y, né? E aqui com o lambda variando entre 0 e 1, né? Então, a gente tem justamente aqui esse tipo de situação, certo? Então, basicamente aqui, a gente tem... Talvez um sinal ali está errado, que eu vi de relance, mas no próximo slide já vai aparecer a fórmula completa. Mas a gente tem a combinação linear convexa, é justamente para pegar somente os vetores, né? Os candidatos são aqueles que estão nesse cone aqui, nessa retinha. E aí, quem que eu escolho, né? Quem que vai... Tenho vários, né? Tenho aqui uma quantidade não enumerável aqui de vetores. Qual que eu escolho? Lembre-se que eu não posso me movimentar em qualquer direção. Então, o que me adianta eu ter um vetor que está me falando para eu ir para cima, sendo que eu não posso ir para cima? Eu tenho que ficar restrito à minha sigma. Eu estou ali com meu pezinho preso nessa curva ali. Eu não posso sair dela. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que escolher o vetor que vai me fazer permanecer nessa curva. Ou seja, o vetor que vai ser tangente a essa curva. E nesse caso, como eu vou ter um vetor aqui em cima e outro aqui embaixo, na combinação linear convexa, que vão ser esses vetores aqui, eu vou ter apenas um vetor, né? Eu vou ter apenas um vetorzinho que vai justamente me deixar, né? Aí eu translado ele para cá, né? Já que é um vetor num ponto. Eu vou ter apenas um único vetor nessa combinação linear. Então, é exatamente isso. Saiu o desenho da forma correta, mas basicamente a gente tem isso. Então, o campo, a convenção de Filipov, ela me diz que se eu estou na região de costura, eu vou só concatenar as órbitas. Se eu estou na região de deslize ou escape, eu vou fazer a combinação de vetores, obter escolher o único vetor que é tangente a sigma em P dentro dessa combinação linear, e eu vou dizer que o meu ponto vai aumentar dentro dessa linha, nessa direção, certo? E aqui, o campo, né, justamente através do vetor, né, então, para cada ponto de sigma S união com sigma E, eu consigo construir esse único, o nome dele de ZS. Então, aqui vem S dizer ser para a região de deslize. A gente não se importa muito com ele ser de escape, porque a gente considera mais ou menos malemar. Eles são bem parecidos. Então, a gente não estabelece duas notações. Mas aqui a gente coloca o ZSP como esse único vetor. E aí a gente define um campo, ZS, que ele vai estar definido onde? Somente na região de deslize, união com a região de escape, né? Porque é quando eu tenho esses dois pontos, esses dois vetores, eu posso fazer essa combinação linear. E esse campo aqui, ele vai ser o que eu chamo de campo vetorial deslizante associado ao meu campo Z, certo? Então, a dinâmica, eu vou ter assim. Então, aqui que eu tenho dois pontos aqui que eles estão separando. Essa minha região aqui é sigma C, essa região aqui é sigma C. O que eu vou fazer aqui? Concatenar. Então, essas duas regiões estão colocadas. Quem que vai ser a solução por um ponto que passa exatamente em um ponto dessa região, que eu vou dizer aqui por hora que é deslize? Quem que vai ser a solução? Justamente a solução do meu campo deslizante. Essa vai ser a dinâmica para esse ponto. A dinâmica desse ponto é justamente a dinâmica dada pelo campo deslizante. Como esse campo deslizante ele foi construído de modo a ser tangente a sigma, eu sei que as órbitas desse campo deslizante, elas vão estar aqui, vai ser uma curva, né, dentro de sigma. E aqui pode ter várias situações, né, várias dinâmicas diferentes, mas vai sempre estar contido nesse pedaço de curva, e aí eu vou ter ali como funciona a minha esteira nesse pedaço.
E aí, claro que fica os pontos aqui de tangência, né? Que ainda falta a gente definir, mas aí a gente precisaria entrar em mais detalhes. E quem tiver curiosidade aí, eu vou deixar ali várias referências que vocês podem encontrar. E é muito procurar o Oscar também, para ele falar para vocês dessas singularidades. E agora, gente, o que eu quero fazer só para a gente finalizar essa aula é o seguinte. Bom, eu defini aqui que o campo deslizante, né, ele é dado através dessa convenção, porém, em geral, aqui é um tanto quanto abstrata, né, essa definição, né? A gente não vê de uma maneira muito, muito concreta, né? Como que eu vou obter esse campo, né? Quem que vai ser, né? A gente viu que para a derivada de Lie, a gente obtém, né, expressões concretas, né? Expressões que se a gente conhece o campo, se a gente conhece a função, a gente sabe calcular. E agora, para o campo deslizante, a gente sabe fazer isso? É simples de se fazer isso também, gente. A gente pode obter uma expressão para o campo deslizante, que é justamente esta expressão aqui, que já estava aqui como um spoiler nesse slide. Se eu tenho um ponto que está na minha região de deslize ou na região de escape, o campo vetorial de deslizante ZS, nesse ponto, ele vai ser dado justamente por esse valor aqui, por esse vetor aqui na realidade. Ele vai ser o YF vezes o vetor x no ponto P, menos o xf vezes o vetor y, ambos no ponto P, dividido por YF menos XF no ponto P. Lembrem-se que as derivadas de Lie são produtos escalares, né? Então elas retornam para a gente números reais, certo? Então esses carinhas aqui são números reais. E esses carinhas aqui, claro, né, o x e o y, claro que são vetores, né? Então eles são pontos do R2, mas como a gente sabe multiplicar um vetor por um escalar, né, através das propriedades usuais, né, do espaço R2, e claro que é a multiplicação por 1 sobre esse valor, então a gente não tem problema nenhum de um problema dimensional, né? A gente tem que tudo está concordando. Aqui eu esperava obter um vetor e é um vetor que eu obtenho, certo? E como que a gente faz isso, gente? Basta a gente analisar um pouquinho melhor a nossa definição. Qual que é a definição do campo deslizante? Quem é esse ZSP? Ele é justamente o único vetor que está na combinação linear convexa dos vetores x de p e y de p tangente a sigma, certo? Então vamos interpretar dessas condições. Ele é um vetor que está na combinação linear convexa dos vetores x de p e y de p. Quem são as possíveis combinações lineares convexas? São justamente as somas, né, da forma x de p lambda mais y de p vezes 1 menos lambda, com lambda pertencente a 0, 1. Então, quando lambda é 0, eu tenho vetor x. Quando lambda é 1, eu tenho vetor y, certo? Então, com isso, eu tenho justamente esse segmento aqui, que é onde eu sei que o meu vetor vai estar, certo? Então, aqui eu defino todos os pontos aos quais o meu campo deslizante, né, esse meu vetor no ponto P, ele pertence. Então, aqui eu já sei mais ou menos a forma dele, que condiz aqui, né, justamente porque esse lambda que é o que a gente vai determinar. E a gente vai usar o quê? A gente vai usar a propriedade que esse vetor ele é tangente a sigma em B. Então, o que acontece? A gente pode interpretar essa informação da seguinte maneira. Lembra que o TP sigma, né? A gente acabou que seria o espaço tangente, né? Esse carinha aqui, se vocês lembram, né? Aqui tem o P, aqui tem o TP sigma, né? E aqui eu tenho justamente o gradiente no ponto P, certo? Então, se vocês recordarem essa propriedade, eu tenho o quê? Que o meu TP sigma, ele é justamente o complemento ortogonal do gradiente de f em P, que foi justamente ou melhor, do espaço gerado, né, do subespaço gerado pelo gradiente de f em P. Foi uma das primeiras observações da aula de hoje. Então, o que significa?
Como o ZSP ele é tangente a sigma em P, significa que esse vetor aqui, ele faz parte do espaço tangente, ele faz parte daquela reta tangente da minha curva, a minha curva sigma. Então, significa que ele é sigma. Se ele é TP sigma e TP sigma é o espaço ortogonal aqui, o complemento ortogonal desse subespaço, significa que a hora que eu faço o produto escalar com esse gradiente, ele tem que me resultar no número zero, certo? Então, o que a gente tem, né? A gente tem, a hora que a gente pega esse carinha aqui, a gente sabe que existe algum lambda, né, em 0,1, de modo que o ZSP ele é dado dessa maneira, né, que é justamente o fato dele ser uma combinação linear convexa dos vetores x e y, e a gente tem essa equação que vai nos fornecer quem é o lambda, certo? Então, colocando aqui essa expressão aqui dentro, eu tenho justamente xp lambda mais yp vezes 1 menos lambda, vezes o gradiente, produto escalar com gradiente de f em p. E isso tem que ser igual a zero, certo? Então, aqui, utilizando, né, as propriedades de produto escalar, posso colocar aqui esse lambda e esse 1 menos lambda para fora, né? E aqui eu tenho a soma, né, de produto de x com gradiente de f vezes lambda, mais produto de y com gradiente de f vezes 1 menos lambda igual a zero. Isso daqui significa, né, que a gente tem, quem é esse carinha aqui? É exatamente a derivada de Li de f na direção de x no ponto P. E esse carinha aqui é exatamente a derivada de f de Li de f do campo y no ponto P. É exatamente aquela definição que eu coloquei aqui atrás para vocês. Exatamente esta definição de derivada de Li. Então, agora vocês já estão vendo onde que ela vai aparecer, certo? Então, elas aparecem aqui. E aí a gente tem justamente essa equação. Isolando lambda nessa equação, eu tenho aqui que xf de p menos yf de p vezes lambda é igual a menos yf em p, certo? Agora, o que a gente tem? Eu preciso isolar o lambda, né? Então a gente pode falar, passa esse carinha aqui dividindo e acabou. Só que não é bem assim, né, gente? Por quê? Porque isso daqui poderia ser zero. Só que, na realidade, não é. Porque lembrem-se que o P ele está em sigma S união com sigma E. Certo? Então, significa que o produto, né, XF, YF, tanto nesse caso quanto nesse caso, vai ser satisfeito menor que zero. Eles têm de zero. O meu aqui com y, eu posso passar dividindo. Aqui que ele é diferente de zero, porque o meu P está nesse carinho, nesse conjuntinho aqui. E aqui eu posso fazer o quê? Eu posso isolar o YF de P, né? Então, YF de P aqui vai ser lambda igual a 1 sobre 1 menos XF sobre YF. Como esses valores aqui, eles têm sinais contrários, né? Como eles têm sinais contrários novamente, né? Por conta do P estar aqui, a gente tem que esse carinha aqui é um número negativo. Como tem esse menos aqui, então isso faz dele um número positivo. Então aqui eu tenho que lambda é 1 sobre 1 mais um algo positivo. Portanto, como este carinha é maior do que o numerador, eu tenho que lambda está entre 0 e 1. E, portanto, significa que lambda dessa forma aqui satisfaz o que eu queria, né? Eu encontrei o único lambda que satisfaz essa equação aqui. E ele está em 0 e 1, né? Claro que ele aqui dentro. E aqui a gente tem justamente essa interpretação. Então eu tenho xp vezes lambda mais yp vezes 1 menos lambda. Coloco aqui o valor de lambda que eu acabei de obter. Só substituindo e readequando, a gente obtém exatamente este carinha que a gente tem aqui, certo? E aqui
acho que tem um sinal ruim, não tá? Ah, não, aqui está correto. Mas fazendo aqui essa continha, vocês vão obter exatamente esta expressão. E aí, com isso, a gente tem uma expressão. Então, gente, só para finalizar aqui. Agora que eu vi a mensagem que alguém falou que estava travando. Tá travando para todo mundo, gente? Bom, eu vou terminar minha aula, então qualquer coisa eu falo, eu respondo aqui alguma dúvida que surgiu aí por conta desse travamento. Mas o que eu queria dizer, né, é que essa maneira, né, de se definir, né, então com isso a gente consegue uma forma de dar sentido, né, para todas essas peculiaridades que surgem, né, quando a gente tem essa curva de descontinuidade, né. Então, nesse caso, a gente tem uma forma, né, de tratar, de definir essas soluções, de definir essa dinâmica, certo? A gente consegue definir muito bem essa dinâmica em sistemas de Filipov. E como eu disse para vocês, quando a gente está em sistemas de Filipov, surgem todas aquelas questões lá dos sistemas em tempo contínuo, elas surgem aqui também. Então, existência de ponto estacionário, qual é o comportamento de um ponto estacionário, existência de órbitas periódicas, o que seria uma órbita periódica nesse contexto, e os pontos de tangência. Eles são pontos, como eu disse para vocês, que a gente não tem aqui uma maneira trivial assim de se definir a solução. Claro que a condição de Filipov também trata eles, mas é muito mais delicado. Então, o comportamento ao redor desses pontos de tangência, né, os pontos onde uma das derivadas de Lie pelo menos se anula, ele costuma ser um comportamento bastante diferenciado. Então, como funciona esse comportamento? A gente consegue, com base no contato que esse campo está fazendo com a curva, a gente consegue descrever alguma informação? Então, existem várias perguntas, né, que surgem nesse mundo. E quem quiser ali ir para essa área de sistemas de Filipov, tem ali muita coisa para se fazer, né? É uma área relativamente nova e tem muita coisa para se fazer aqui em termos de buscar resultados de caracterização nesse mundo. E aqui, como o Oscar diz, é só procurar que o Oscar ali na UFV que ele vai orientar vocês ou desorientar também. Às vezes eu também desoriento. Então, com isso eu queria fechar o mini curso dessa maneira, e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tiago levantou a mão? Oi, professor, dá para ouvir? Olá, sim, Boa tô. noite. Uma pergunta mais genérica, lá no começo da aula, pandemias, né, por exemplo, a qual a gente está passando, pode ser visto como um sistema de Filipov? Porque tem horas que, por exemplo, na Europa está baixo, aqui no Brasil está alto, aí troca, né, aí inverte. Tem umas descontinuidades, né? Inclusive, teve, se eu não me engano, o Tiago Carvalho e alguns dos seus colaboradores, né? O Tiago é um professor de Ribeirão Preto. Ele fez justamente um trabalho ali tratando, né, da pandemia, né, da evolução da pandemia. Tudo que é uma evolução de algum dado, né, a gente pode descrever como um sistema dinâmico. E pode ser ali como um sistema dinâmico em tempo contínuo, e nesse caso, né, a gente pode adequar, né, essas rupturas, né, que surgem, né, você pode sim tratar elas através de um sistema de Filipov. Isso é possível sim. Claro que nesses casos, né, a gente sempre tem que correr ali para baixo da saia de algum biólogo, né, ou de algum epidemiologista que vai de fato dar para a gente, né, esse conceito, né, o que faz sentido nas interpretações dele, né? Então, em geral, né, esses tipos de modelagem são sim possíveis e elas surgem, né, da conversa dessas áreas, né? Então, o epidemiologista vai falar, olha, isso daqui está fazendo sentido para mim assim, esses dados aqui eu posso observar dessa maneira, e aí a gente pode tentar ali buscar maneiras de tratar essa descontinuidade. Isso sim pode ser feito. Entendi. Muito obrigado. Obrigado pelo curso. Por nada.
Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa? Acho que não. Então eu tenho alguns... Ah, tem mais um. Perdão, acabei clicando 2 vezes. Boa noite, professor Otávio. Boa noite. Só assim, né, complementando às vezes a título de curiosidade, eu sou aluno do Tiago de Carvalho, sou aluno de doutorado dele aqui na Federal de São Carlos. Meu irmão de doutorado, o Jackson, também está na chamada. Nós, inclusive, nos deparamos com os problemas que você citou. Só complementando para o aluno, se ele quiser, tem trabalhos aplicados em HIV, Covid, câncer. Inclusive o Jackson e eu, nós estamos trabalhando no momento junto com o Tiago e o Rodrigo Eusébio, da Federal de Goiás, e também com um problema de HIV, na verdade tentando generalizar um resultado que o Tiago fez. E eu sou ex-aluno da UFV também, tá? Eu sou aluno de graduação de mestrado, o Jackson também, estão servindo de uma espécie de propaganda para os alunos, principalmente da UFV. É uma área extremamente boa de trabalhar, com muita linha de crescimento, resultados surpreendentes aplicados em várias áreas. E, bom, eu sou aluno da UFV, como eu já disse, e eu não tive mestrado especificamente na área de vetores sócios por partes, trabalhei com outra coisa. No entanto, cheguei aqui, me deparei, gostei da área e fica como convite para todo mundo. Se alguém quiser, é uma área muito boa de trabalhar e eu tenho gostado bastante. Feito esse comentário, professor, eu queria agora uma pergunta, saber se por acaso você conhece algum tipo de trabalho aplicado à economia. Até então eu não tenho me deparado muito com algum problema de campos vetores sócios aplicados à economia, e talvez seria uma área interessante a ser explorado. O Jacques e eu, nós já conversamos sobre isso, mas não encontramos nenhum tipo de modelo ainda, nem em revistas de economia, nem em algum lugar. Só saberia me dizer se tem algum... Você já se deparou com algum? Bom, eu nunca me deparei com problemas de economia, mas, bom, sistemas dinâmicos ali, os economistas, basicamente, eles são dinamicistas ali, de certo modo, e eles têm ali bastante interação com esse tipo de teoria. Então, eu acredito que talvez não tenha ali, eu não tive contato, mas talvez ali buscando ali, talvez não tenha de maneira explícita. Isso é algo que costuma acontecer, pelo menos, né? De ser um pouco complicado, né? Como eu disse, modelagens, elas surgem da iteração de áreas, né? E nem sempre essa interação ela é feita da maneira mais fácil possível, né? Porque é difícil de ter essa conversa, né? Dada a formação de cada um dos pesquisadores. Então, talvez existam problemas, eu acho que certamente existam problemas sim na economia, mas talvez não estão sendo descritos. Que eu conheça, não me deparei com nenhum até hoje. Mas sim, com respeito a tratamento de câncer, esses HIV, isso é um assunto bastante recorrente aqui e tem uma literatura bastante completa. Tá ok. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo aí o relato do Marco ali, que dá uma propaganda boa ali. Inclusive, esse artigo que você citou sobre o Covid, né? Um dos coautores dele estava presente aí. Peraí, eu não lembro quem são os coautores dele. Luiz Fernando. Ah, o Luiz Fernando, é verdade. Exatamente. Esqueci que o Luiz Fernando estava aqui na minha Nossa, no mini curso. você esqueceu o Luiz Fernando. Nossa, que paia. Esqueci o Luiz Fernando, meu colega de instituto. Estamos apanhando um pouco com a tese de doutorado dele aqui também. Que bom. Então significa que foi uma tese muito bem feita. Ah, sem dúvida. Então, Cíndia, fecha aí, faz o encerramento formal. Tá bom. Então eu vou falar uns recadinhos aqui que me deixaram.
Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Otávio, em nome de toda a comissão organizadora, de ter aceitado participar do workshop e espero que existam mais oportunidades como essa. E para os participantes, as palestras estão no canal do YouTube. Os certificados, eles vão ficar no site e quando eles estiverem disponíveis, o pessoal da comissão vai avisar por e-mail. E as anotações dos minicursos também vão ficar lá no site. E é isso. Obrigada a todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Valeu, Octávio, tá? Obrigado, gente. Foi uma ótima experiência. Boa noite. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.